Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Querido Deus e eterno Pai, aqui eu me coloco diante da Tua presença para louvar e glorificar o Teu nome, exaltar o Senhor, Deus, e Te agradecer pela oportunidade que o Senhor me dá de mais uma vez me posicionar como instrumento, ó Deus, de uso do Senhor, para que essa mensagem de salvação, de alerta, possa chegar aos corações perdidos e eles, pelo Espírito Santo, serem convencidos ao arrependimento e assim herdar a maior herança que um ser humano possa herdar, que é o novo céu e a nova terra, a eternidade. Usa-nos, ó Deus, mais uma vez, para que, por meio de nós possamos, ó Deus, levar essa palavra de fé, de esperança àqueles que se encontram, ó Deus, necessitados. Se há alguém precisando da atuação do Teu poder para libertá-los das cadeias do inimigo, do adversário que veio para roubar, matar e destruir, que haja, meu Deus, a ação do Teu poder, a ação do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, e darmos continuidade a essa série de mensagens. Nós temos um compromisso não com o homem, mas o compromisso com Deus, de levar às pessoas sempre uma mensagem que venha a ser inspirada por Deus, para que essa mensagem, ao chegar aos corações, ela possa ser como aquela semente que Mateus 7, lá 7:24, que fala, que a semente que cai numa boa terra e produz frutos a 100 por 1. Nós sabemos que a mensagem que nós temos pregado aqui em alguns corações tem sido como aquela semente que cai à beira do caminho, o que cai entre as pedras, os que caem lá no meio das rochas, em um solo que é arenoso, que não vai produzir nada, vai se perder. Mas eu tenho certeza que as mensagens que nós temos aqui falado, embora não sejam muitos, mas tem alcançado corações que têm dado valor e têm frutificado. Eu louvo e agradeço a Deus por saber disso. Bem, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Senhores, se os senhores, irmãos, pegarem, e ler, assim, examinando as Escrituras, o livro de Coríntios, tanto o primeiro e o segundo, você vê que o apóstolo Paulo exerce ali em Coríntios uma pregação de exortação à igreja. Você vê que ele exerce ali uma pregação de doutrina, de doutrinar a igreja. Porque aquela igreja ali estabelecida, ela dava alguns indícios irregulares na sua forma de servir ao Senhor Jesus. Fora dos padrões, que quando o Senhor Jesus fez aquele sermão no monte, junto com os seus discípulos, ali com o povo, que ele dava as instruções, aquela igreja estava fora desse padrão. E o apóstolo Paulo teve que ir ali e, vou dizer assim, moralizar doutrinariamente a igreja. E quando ele diz nesse versículo ali, e se assim alguém está em Cristo, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. É porque tinha pessoas ali, no âmbito daquela igreja, que queria servir a Jesus com uma velha vida, com
carregando ainda aquela velha criatura, com as suas atitudes. E quando a pessoa ela se entrega a Jesus, quando a pessoa ela se converte a Jesus, e o apóstolo Paulo ele podia falar disso porque ele era a prova viva disso que eu vou falar para você. Quando a pessoa recebe Jesus, ela recebe o Espírito Santo, o Espírito de Jesus dentro dela, ela muda. Ela muda. Ela não é mais a mesma pessoa. O Espírito Santo faz ali nela nascer uma nova criatura. Por isso, o pessoal, que existe o batismo nas águas, porque o que representa o batismo nas águas? O batismo nas águas representa o sepultamento da velha criatura. Eu peguei aquela velha criatura, né, e vou lá e sepulto ela. Aquelas águas são como se fosse um túmulo, aonde fica ali a velha criatura. Aquela vontade que eu tinha de beber, aquela vontade que eu tinha de fumar, aquela vontade que eu tinha de me prostituir, aquela vontade que a pessoa tinha de roubar, de matar, de fazer todas as orgias e prevaricações que a carne a incita. Então, quando a pessoa vai lá no batismo das águas, e isso tem que acontecer fortalecido pelo arrependimento, porque o que é o arrependimento? É o desejo profundo de eu abandonar o que eu fazia, né? E o que é a conversão? Conversão, quando você vai numa autoescola, você pode ver aí na internet o que é uma placa de conversão. É uma curva, é mudar de direção. Então, converter-se significa eu mudar de direção. Mas ninguém se converte ou muda de direção se ela não tiver arrependido verdadeiramente do caminho que ela está seguindo. E esse é o problema, meus irmãos. É que as pessoas estão dentro da igreja, pronunciando o nome de Jesus, dando glória, participando do grupo A, do grupo B, do grupo C, mas elas não são convertidas verdadeiramente. Elas querem estar ali, mas sendo as mesmas pessoas a praticar as obras da carne. Então, quando a pessoa se batiza nas águas, né, que fica lá morta, vai precisar nascer outro. Senão ela vai ser um zumbi. Então, quem é que vai trazer essa nova criatura? O Espírito Santo, a intervenção do Espírito Santo, né, para que haja a regeneração. Isso aconteceu com todos os discípulos. Por isso que no livro de Atos, Jesus disse assim, não vos ausentei de Jerusalém até que recebais a promessa do Pai. Porque sereis minhas testemunhas. Para eles serem testemunha de Jesus, eles iam ter que se portar como imitadores de Jesus. E quem é que nos faz ser imitadores de Jesus? O Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus. Então, quando nós falamos aí no vídeo anterior que a igreja de Jesus Cristo, ela precisa investir nos seus membros, naqueles que estão na igreja, entendeu? Investir em as pessoas nascer de novo e investir no Evangelho da Graça, porque o Evangelho da Graça, ele traz como prioridade o batismo nas águas, não é? De eu ser remido, ou seja, os meus pecados ser perdoados. O Evangelho da Graça traz como prioridade o nascimento da nova criatura, os dons, os frutos do Espírito Santo, para que as obras da carne sejam mortificadas. Pega o livro de Gálatas e você vai ver lá o que é a obra da carne e o que é o fruto do Espírito. Então a igreja de Jesus tem que investir que os seus membros, eles sejam tomados pelos frutos do Espírito Santo. Mas o que nós vemos muito sair dos púlpitos? Alimentando a obra da carne. É isso que nós vemos. Existe até pastor sexólogo,
que só sobe o púlpito para falar de relação sexuais, de só que pode isso, que não pode aquilo, que pode lamber aqui, lamber ali, desculpe a expressão da palavra, mas eu já disse que aqui eu vou falar a verdade. Existe pastor que ele só trabalha nisso. Você não vê ele falando da volta de Jesus. Você só vê ele falando disso. Está no lugar errado. Segue outra linha, mas tira esse título que está envergonhando o título de pregador do evangelho, tipo de pastor. Investe nessa carreira de sexólogo, de conselheiro amoroso. E vai fazer esse trabalho, porque pregador de evangelho, ele vai priorizar a salvação. Ele vai priorizar a salvação. Você vê Paulo dando espetáculo nesse ponto? Você vê, mas você não vê ele lá trabalhando em cima disso. E que ele não vê. Você vê ele dando um espetáculo das relações íntimas de contrária à natureza, do homem que gosta de ter relações sexuais com várias mulheres e por aí vai. Ele repreende lá a igreja. Mas o foco dele é fazer com que as pessoas abandonem essas práticas para que elas não vá para o inferno. Entendeu? Mas esse não era a prioridade do Evangelho de Cristo. Sem dizer os piadistas. O pastor piadista, que parece até aqueles stand-up. Não existe uns stand-up que atuam por aí, que até eu mesmo fico ouvindo o vídeo deles, fico às vezes em casa rindo, tipo Tirulipa, tipo um outro lá que falou lá dos 300, lá daquele filme 300. Existe outro, Tiago, sei lá o quê. Entendeu? Existe outros, mas é o trabalho deles, é a função deles. Agora existe o pastor piadista, que ele vai para a igreja fazer as pessoas rir, do primeiro minuto do culto até o último minuto do culto. É só gargalhada, é só riso, é só isso. Parece que você está num stand-up. E não num culto onde o evangelho da graça, o evangelho da salvação deve ser pregado. Pessoal, eu não estou aqui querendo dizer que no culto não vai haver um momento de descontração. Sim. Mas tem existido tanto excesso, tantos exageros, que a igreja de Cristo Jesus não está se tornando uma nova criatura. Porque não se busca o Espírito Santo. Não se leva as pessoas a ter sede de receber o Espírito Santo. Entendeu? Como na minha época eu tive essa sede de receber o Espírito Santo, tanto que eu fui batizado e falei em línguas em casa. Em casa. Não foi na igreja. De tanta sede que eu estava de receber o Espírito Santo. Eu fiquei com tanta sede. Eu não perdi o culto, me preparava para no culto de busca do Espírito Santo eu estar ali e eu levava a sério. Não é que eu não leve, eu estou falando naquele período, por isso que eu estou usando o verbo no passado. Eu levava a sério isso. E levo a sério a presença do Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo na minha vida. Todo o tempo eu menciono o João 15, Senhor, sem ti nada eu posso fazer. Sem o Senhor, eu sou como aquele ramo jogado que se seca. Eu sempre estou mencionando o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu estou sempre me posicionando numa posição de dependência total de Deus. Porque ai de mim se não fosse o Espírito Santo. Então a igreja de Cristo, ainda que ela tenha um braço para fazer um movimento de cura, entendeu? Porque tem umas curas aí que se a pessoa tomar um Lufital, a dor da barriga vai passar. Se ela tomar um Doril, a dor de cabeça vai passar. Tem pessoa dando testemunho aí, pessoal, que pelo amor de Deus, quando Jesus veio no mundo e ele quis fazer marketing de que ele era realmente o Filho de Deus, ele curou cegos, ele curou paralíticos, leprosos, ele ressuscitou até mortos. Mas fica uma porção dessa turma aí em cima de púlpito fazendo marketing. Mas sabe como é que eles querem fazer marketing da placa da igreja dele? Olha, você vai ficar milionário.
Você vai ficar milionário. Você vai dar aqui 1.000 e Deus vai fazer você ganhar 1 milhão. Mentira! Mentira! Deus não prometeu isso para ninguém. No Evangelho da Graça, Deus não prometeu isso não. Ao contrário. Jesus chegou lá para o jovem rico e falou, pega tudo que tem e dá aos pobres. Jesus não falou, traz aqui, bota aqui para mim. Ele falou, pega tudo que tu tens e dá aos pobres. Quando o Zaqueu lá resolveu pegar lá o que ele tinha e restituir 4 vezes mais a que ele tinha defraudado, aquilo foi louvável diante de Jesus. Jesus não mandou dar nada para ele. Jesus, quando foi entrar em Jerusalém, Jesus não mandou trazer o cavalo manga larga para ele. Mas vê o que essa turma aí, desses superstar, esses líderes que se acham superstar, eles fazem. Eles querem andar no seu jatinho próprio, porque eles não querem se misturar com a ralé. Eles são os especiais. Eles chegam na igreja dele, tem a entrada especial deles, a subida especial deles. Porque eles são os superstar. Jesus entrou em Jerusalém numa jumenta. Jesus lavou os pés. Pergunta se esses fariseus hipócritas, desses líderes aí, eles lavam os pés do povo, que é atender, que é dar atenção. Eles não fazem. Eles acabam de fazer o culto deles, eles pegam, viram as costas para todo mundo, ou dá para o auxiliar terminar o culto, e eles entram na portinha e vão embora, para dentro da cozinha deles, para comer tudo do bom e do melhor. Mas fica lá infernizando, só falando assim mesmo, a vida do povo, para o povo dar dízimo, para o povo dar oferta, porque eu só posso dizer isso mesmo, fica infernizando a vida do povo. Mas o evangelho da salvação, de que as pessoas têm que nascer de Deus, que as pessoas têm que se entregar para Jesus, é o último plano das suas pregações. Faze isso para cumprir tabela, e não como uma prioridade da placa da sua igreja. Olha, pessoal, o anticristo está muito satisfeito com muito bispo, com muitos pastores, com muitos apóstolos, com muitos diáconos, com muitos aí que estão em cima do púlpito. Sabe, o ministério da iniquidade, que quando Jesus tirar a igreja dele aqui, que vai se manifestar, eles estão parabenizando vocês. Porque vocês estão sendo um grande cooperador para a manifestação do anticristo. Com essa mentirada, desse evangelho meia boca que tem andado por aí, pendurado em muitas placas de igreja. E nós vamos alertar como um dia Pedro alertou. Nós vamos alertar como Jesus um dia alertou. Nós vamos tocar nossa trombeta como atalaia. Como atalaia. Podemos nos tornar mártires como muitos se tornaram? Pode ser. Podemos ser retaliados? Pode ser. Pode ser que o nosso canal venha a ficar somente uma pessoa? Pode ser. Mas a verdade vai ser pregada nua e crua. Porque o que eu quero e o que eu desejo é que você, meu irmão e minha irmã, vocês venham herdar a vida eterna. É que você que está perdido, você tome conhecimento de que existe esperança, de que existe salvação, de que você não está perdido, de que Jesus veio por amor a você e a mim e se entregou naquele Calvário para que você venha ser livre da morte do pecado. Tá certo? Meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa. Esse mundo vai ter um fim. E o arrebatamento da igreja vai acontecer. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.